semana eu recebi por direct o pedido de um assunto para o vídeo de hoje, que foi a chegada do segundo filho. Para quem não sabe, eu estou grávida do nosso terceiro bebê e foi esse assunto que pediram lá no Insta, @eu-e-ele-elas, para falar tudo sobre o segundo filho. Então, eu abri durante a semana a caixinha de perguntas e são essas perguntas que eu vou responder hoje pra vocês, tá bom? A primeira pergunta que eu vou responder é: como a gente contou pra Valentina da chegada da Catarina? A Valentina já pedia há um tempo por um irmãozinho. Desde muito pequenininha ela sempre quis ter um irmãozinho. E a gente sempre falava muito de ter o segundo filho. E logo assim que a gente começou a tentar o segundo filho, a gente já conseguiu. Assim que a gente descobriu, no mesmo dia, a gente já foi na escola dela buscá-la e a gente já contou pra ela que ela seria a irmã mais velha. Só que a gente pediu pra ela guardar um segredo, que não era pra ela contar pra ninguém que a gente teria um outro bebê. E todas as vezes que a gente ia contar pra alguém, que primeiramente a gente contou pras avós, a gente pedia pra ela contar que nós íamos ter um bebê. Então, desde sempre, a gente incluiu ela nisso. A gente sempre falava com ela: nosso bebê, nós vamos ter um bebê. Nas escolhas da primeira roupinha, em tudo, a gente incluía ela. Isso foi bem legal desde o início. Tudo que a gente ia fazendo, tudo que a gente ia resolvendo, a gente incluía ela nisso. A segunda pergunta: se ela teve algum tipo de ciúmes. Como a gente sempre incluiu ela em tudo, a gente sempre colocou ela fazendo parte daquela espera, colocou ela fazendo parte do momento da chegada do bebê, ela não esboçou muitos ciúmes não. Bem no final da gestação, quando eu tava bem cansada assim, ela teve umas 2 cenas de ciúmes, mas porque eu não tava conseguindo dar a atenção que a gente sempre tinha dado. Mas o André sempre esteve muito presente, então eu acho que por esse motivo ela não sentiu tanto, porque nos momentos que eu tava cansada pra dar atenção pra ela, ele sempre esteve ali. Então eu acho que por isso que foi só umas 2 cenas que ela ficou nervosa, que ela chorou e que ela fez uma ceninha, mas nada muito gigantesco. Depois que o bebê nasceu, a Catarina no caso, a gente continuou incluindo ela em tudo. Por exemplo, Valentina, eu vou trocar a fralda, você pega uma fraldinha pra mamãe? Você me ajuda a colocar água na banheira? Você quer escolher a roupinha dela hoje? Continuou pra ela entender que ela era parte daquilo, que nada ia mudar e que a gente também precisava dela num momento que estava sendo diferente para todo mundo, era novidade para todo mundo ter um outro bebê. Nisso eu consegui encaixar uma outra pergunta, que é sobre como eu conseguia conciliar as duas. Então, como a gente sempre incluiu muito a Valentina em tudo, tanto pra pega uma escovinha pra eu pentear o cabelo da Catarina, você quer pentear o cabelo da Catarina? Então a gente sempre incluiu muito ela em tudo, então ficava fácil eu conciliar. Eu não precisava separar o momento de atenção. Agora eu preciso dar atenção para uma, daqui a pouco eu preciso dar atenção para outra. Lógico que no decorrer, até hoje nós fazemos isso. Hoje vai ser uma tarde com a mamãe. Então eu pego a Valentina, eu vou num cinema com ela, eu vou fazer alguma coisa com ela. O André também faz isso. Então um dia que uma tá com a mamãe, a outra tá com o papai. Então lógico que a gente tem os dias separados. Só que em relação ao dia a dia, a gente sempre conseguiu fazer tudo muito junto, incluir ela em tudo. Então ficou mais fácil conciliar assim. E você nunca pode se esquecer que por mais que a diferença de idade dos seus filhos seja grande, também é um baque ele ter que dividir tudo, que era sempre do irmão mais velho, agora ele vai ter que dividir. Então aqui em casa, quando eu tava, por exemplo, amamentando a Catarina e a Valentina queria um colinho,
Eu sentava num lugar que tivesse mais espaço, colocava a Catarina um pouquinho mais apertadinha e pegava a Valentina também. Porque isso ajuda a criança a entender que ele é o lugar dela e que ninguém vai tirar o lugar dela. Eu acho que agora, no terceiro filho, vai ser um pouquinho mais fácil, porque a Catarina nunca foi sozinha. Então, ela já sabe dividir, tipo, naturalmente ela já sabe dividir as coisas. Então, a partir de agora vai ser mais fácil. Mas em relação a Valentina e a Catarina, eu acho que isso fez uma grande diferença. A gente sempre está se dividindo com as duas. Nunca, agora é o momento só do nenenzinho, a mamãe não pode ficar com você, sabe? Eu quero um colinho. Eu sempre falei pra Valentina, a mamãe tem quantos colos o coração da mamãe deixar? Quando a Valentina tinha entre 5 e 6 anos, mais ou menos, ela veio com aquela pergunta básica de quem você ama mais? Você gosta mais da Catarina ou você gosta mais de mim? E a gente sempre dá aquela resposta, tipo, filha, a mamãe gosta das duas iguais, a mamãe ama as duas iguais. Só que essa pergunta acabou postergando por bastante tempo. Ela ficou um tempo fazendo essa pergunta. E aí um dia eu peguei e falei assim, você quer saber quem que a mamãe ama mais? Então vem aqui. Eu trouxe ela aqui pra cozinha. Peguei uma tábua de madeira, aquelas de corte. Peguei uma faca e falei assim, olha, escolhe uma mãozinha sua que a mamãe vai cortar lá fora. Ela me olhou assim, espantada. Não, mamãe, minhas mãozinhas não. Eu falei assim, sim, filha, você não gosta mais de uma mãozinha do que da outra mãozinha? Aí ela, não. Eu falei, mas você vai precisar escolher uma. Ela, não, mamãe, eu não quero escolher uma mãozinha. Eu falei assim, exatamente isso que a mamãe sente por você e pela Catarina. A mamãe não consegue amar mais uma do que a outra, do mesmo jeito que você não consegue escolher uma mãozinha pra ficar sem. Depois disso, gente, foi tipo assim um divisor de águas. Ela nunca mais fez essa pergunta. Ela nunca mais ficou perguntando quem eu amo mais ou não. Isso foi bem, assim, assustador. Mas deu pra ele entender que a gente tem o mesmo amor pelas duas. A gente não consegue ficar sem um filho. Filho é filho, ponto final. Aí depois desse dia ela também não perguntou mais sobre amor, quem ama mais. E um dia a Catarina perguntou pra mim quem eu amava mais. Faz pouquinho tempo, acho que foi no final do ano passado. E a Valentina tava junto. E eu não precisei explicar. A própria Valentina virou pra ela, explicou sobre a mãozinha, falou que a gente não consegue viver só com uma mãozinha. Então eu acho que surtiu um efeito bem legal e as duas conseguiram entender, tanto que a Valentina depois repassou isso pra irmã dela. Outra pergunta que fizeram, na verdade fizeram duas perguntas e eu vou conseguir conciliar as duas em uma mesma resposta. As perguntas foram: como faço para elas serem tão amigas e o que eu faço quando elas brigam ou o que eu faço para elas não brigarem? Na verdade são 3 perguntas. Aqui em casa, eu até aos 21 anos fui filha única e o André, ele é filho único. Então, a gente nunca presenciou uma briga de irmão, sabe? Então, quando a gente via as duas brigando, lógico que eram brigas bem simples, assim, brigas bem pequenas, mas isso já era inaceitável pra gente. Como assim elas estão brigando, tipo, de gritar e isso era muito diferente pra gente. Então, isso foi um ponto positivo. Porque desde sempre, briga foi inaceitável aqui dentro de casa. Como eu disse, por a gente ter sido filhos únicos, a gente nunca presenciou isso entre irmãos, sabe? Uma briga e tudo mais. Tem alguns amigos que têm filhos e às vezes a gente vai na casa, nada que seja nada alarmante, né? Mas a gente vê as brigas e tem muito disso, de briga de irmão. E aqui em casa nunca teve isso, não existe briga de irmão. Lógico, existe aquelas discussões das duas, de eu quero essa boneca, não, mas eu quero essa boneca. Mas nada muito grande. Já tiveram algumas vezes que tem umas brigas mais pesadas. E que começa aquela gritaria, que uma vai lá e dá um tapa na outra e a outra puxa o cabelo. Nessas situações, a gente é bem rígido com elas.
Isso tem diminuído muito, mas desde a primeira, quando a gente vê que há uma briga assim que foi além do que a gente aceita aqui dentro de casa, as duas sentam, isso é um ritual que a gente sempre faz. As duas sentam e as duas começam a fazer declaração de amor uma pela outra. Eu vou explicar como funciona. A gente senta com elas e faz elas repetirem algumas palavras. Na verdade, no começo, a gente precisava falar. Hoje elas já sabem o que uma precisa falar para outra. Da primeira vez foi muito engraçado, porque foi um choque muito forte para elas. A Catarina tinha uns 2 aninhos, a Valentina tinha uns 5 para 6. A gente sentou no sofá e a gente foi falando algumas coisas e elas tinham que ir repetindo. Como, por exemplo, quando eu casar, vai ser você que vai estar do meu lado. Todas as minhas viagens, você vai sempre estar comigo. Quando eu não estiver bem, você vai estar do meu lado. Você está comigo desde o começo. Quando eu tiver um filho, você quem vai me ajudar. Então são coisas assim que são muito significativas, sabe? E coisas que são tão simples, mas que se você parar pra pensar são muito grandiosas. Por exemplo, na adolescência, as duas vão ser companheiras uma da outra. E se você teve irmãos, isso já aconteceu com uma amiga minha, ela veio me falar que ela não tinha vontade de ter mais que um filho, porque não fazia diferença pra ela. Entre elas e os irmãos dela, ela conseguiria viver super tranquilamente sem eles. Isso foi um choque tão ruim pra mim, pro André, porque a gente não teve essa parceria. A gente sempre foi rodeado de amigos, eu principalmente de primos. Sempre tive muitos primos, alguns primos meus, nós nos chamamos de irmãos, só que é diferente, não é a mesma coisa. Você ter uma pessoa sempre ali com você, sabe? A gente mostra essa importância para elas. Então eu acho que isso gerou uma amizade, sabe? A gente mostra que elas, além de serem irmãs, elas são melhores amigas. E isso faz muito sentido. Agora nessa pandemia foi a prova de que a gente não pode ver ninguém, então elas tinham que estar juntas. Nas brincadeiras, se elas querem ter com quem brincar, é uma outra, é a cumplicidade. E aqui em casa nós sempre fomos muito unidos. Pra quem segue a gente lá no Instagram, já viu que agora na pandemia nós quisemos fazer uma festa junina. Nós fizemos aqui em casa. Tem vários temas. A gente queria ir no cinema. Por causa da pandemia não tem como. A gente fez uma sessão, colocamos telão lá no quintal, fizemos caminha, fizemos pipoca, fizemos chocolate, fizemos tudo, sabe? Então eu acho que isso também faz a gente estreitar os laços entre elas, mostrando que somos nós e nós somos cúmplices e é a gente que vai estar para sempre junto. Então é isso, pessoal, essas foram as dúvidas. E para finalizar, a gente tem que entender a importância da gente saber educar os filhos para que eles sejam realmente amigos. Na Bíblia, a gente tem vários exemplos de irmãos que puderam se destruir, sabe? E eu acho que o dever dos pais é mostrar exatamente isso que eu falei, que eles estão sempre juntos. Uma coisa que a gente fala muito aqui em casa também para as meninas é: a mamãe e o pai uniram um sangue para formar vocês duas. No mundo inteiro, ninguém vai ter o mesmo sangue que vocês duas. Vocês duas são as únicas pessoas no mundo que têm o mesmo sangue. O mesmo sangue corre nas veias de vocês, que é a misturinha do sangue do papai e da mamãe. Então, elas entendem que elas são únicas, elas entendem que essa cumplicidade vai ser para sempre. E a gente espera realmente que todo esse cuidado que a gente tem de mostrar isso para elas surta efeito lá na frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver algum tema, algum assunto que queira que a gente fale aqui, ou alguma pergunta que queira que a gente aprofunde mais, me adiciona lá no Instagram, @euelielas. Eu sempre respondo todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado e que continuem me mandando temas, porque eu preciso muito da ajuda de vocês para saber o que vocês querem saber, qual a curiosidade de vocês, quais as dúvidas de vocês, tá bom, gente?
Então não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de mandar para os amigos de vocês que vão ter outros filhos. E não esquece de ativar o sininho, porque todo domingo nós temos vídeo novo aqui no canal, tá bom, gente? Um super beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau!